Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para todos nós, a autoridade do Espírito Santo. Em um mundo onde muitos líderes religiosos se envolvem na política e em interesses mundanos, é essencial lembrar aquilo que a Bíblia realmente diz. Então nós vamos falar agora sobre a autoridade do Espírito Santo. Na Bíblia, o livro de João, o Messias prometeu enviar o Espírito Santo para nos ensinar e nos lembrar de tudo o que ele disse. Em João 14, 26 está escrito, abre aspas, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Obviamente no Sermão da Montanha. Muitos pastores políticos interessados no poder temporal e em interesses humanos dizem que precisamos seguir a orientação deles. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é que é o nosso verdadeiro guia e mestre. A unção do Espírito Santo é um presente que nos ensina e nos mostra a verdade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, nós lemos, abre aspas, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É importante entender que a unção do Espírito Santo não é um ato que pastores ou religiosos podem conferir a você durante o batismo. É algo separado, dado exclusivamente pelo Espírito Santo e mais ninguém. O Messias, que você conhece como Jesus, nos avisou sobre servir a dois senhores. Em Mateus 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pastores políticos interessados em poder temporal e interesses humanos muitas vezes se envolvem na política, dizendo que podem ajudar a sociedade. Mas essa prática pode comprometer os princípios divinos em favor de interesses terrenos, o que é um erro, segundo os ensinamentos de Jesus. A supremacia do Espírito Santo é muito claro e está escrito, abre aspas, que os apóstolos ensinaram que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer a qualquer pessoa, inclusive lideranças religiosas, que são pessoas,
Em Atos, capítulo 5, versículo 29, está escrito o seguinte, abre aspas, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, fecha aspas. Pastores políticos interessados no poder temporal e em interesses humanos muitas vezes dizem que precisamos seguir a orientação deles. Mas a Bíblia destaca que a obediência a Deus e ao Espírito Santo deve ser a nossa prioridade. É importante a verificação e discernimento. É crucial que nunca coloquemos no mesmo nível o Espírito Santo e os pastores humanos ou religiosos humanos. Devemos sempre verificar detalhadamente se o que os pastores ou líderes religiosos afirmam está de acordo ou não com o que o Espírito Santo ensinou, ensina e ensinará. Se a política fosse importante para o reino de Deus, o Messias teria ensinado diferente sobre o poder deste mundo e o poder do reino de Deus. Ele nunca colocou ambos no mesmo nível ou em igualdade. Em João 18:36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O que nós observamos em algumas contradições atuais de alguns pastores. Não precisa citar nome, que o discurso é muito parecido. Então vamos analisar o que um pastor político ou pastores políticos falam e se isso está em acordo, né, ou em consonância com os ensinamentos do Espírito Santo. Uma fala muito comum é esta: precisamos de mais cristãos no poder para mudar a nação. Mas Jesus disse o oposto em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. A busca por poder político não é um ensinamento do Messias. Outra fala comum: Deus quer que você seja próspero e rico. Mas Jesus ensinou em Mateus 6, de 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. A teologia da prosperidade contradiz os ensinamentos de Jesus sobre humildade e desapego material. E aqui fica um chamado à ação. Que todos sejam abençoados em sua jornada espiritual. Lembre-se diariamente de buscar a orientação do Espírito Santo e de verificar se o que os pastores ou líderes humanos afirmam está de acordo ou não com os ensinamentos do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo está acima de quaisquer seres humanos. Vamos mudar as nossas atitudes e seguir com mais fidelidade os ensinamentos do Sermão da Montanha, focando na pessoa do Messias e não em pastores políticos. Jesus nos ensinou a amar, a ser humilde e a buscar a justiça. Em Mateus 5, de 3 a 12, ele nos chama a ser bem-aventurados, a ser luz do mundo e sal da terra. Vamos viver esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Obrigada por assistir. Que a paz e a sabedoria do Espírito Santo estejam com todos nós. Até a próxima. Tchau.